Fala aí, gente bonita! Faça um excepcional dia! Seja bem-vindo ao nosso 459, o nosso canal campeão! E aí? Hoje é o nosso grande dia, hoje é o meu grande dia, fala isso assim, ó. Hoje é o meu grande dia, hoje eu vou fazer um dia memorável, hoje vai ser um dia daqueles, hoje é o meu grande dia. Então parabéns para você que está aqui, parabéns para você que está ao vivo aqui com a gente, parabéns que você está assistindo, parabéns que você assiste depois, parabéns para você que tem a atitude de querer mudar. Parabéns para você. Então você que ainda não se inscreveu no canal, já se inscreve, curte, comenta, compartilha, envia para outras pessoas e bora para cima, porque estamos finalizando um dos grandes livros, que é o livro de Atos, livro que fala sobre o momento de um maior movimento da história, que é o movimento do caminho, o movimento dos cristãos, o movimento daqueles que deram prosseguimento àquilo que o mestre fez cerca de 2000 anos atrás. Então parabéns para você, parabéns mesmo. Vamos continuar, porque a gente tem aqui a oportunidade de ver o capítulo 23. Então escreve aí, Atos 23. Você já pega papel e caneta, pega o celular, computador, anota no papel de pão, anota em algum lugar, mas não perde aquilo que de repente possa fazer sentido para você e ajudar você na sua caminhada, na sua jornada, tá certo? Diz assim: então Paulo olhou firmemente para os membros do conselho e disse: meus irmãos, tenho vivido até hoje com a consciência limpa diante de Deus. Mas Ananias, o grande sacerdote, mandou que os homens que estavam perto de Paulo dessem um tapa na boca dele. Aí Paulo disse a Ananias: hipócrita, Deus o castigará por isso. Você está sentado aí para me julgar de acordo com a lei, não é? Então, como é que mandou bater em mim? Isso é contra a lei. Os homens que estavam perto de Paulo perguntaram: você está insultando o grande sacerdote, o servo de Deus? Paulo respondeu: meus irmãos, eu não sabia que ele é o grande sacerdote, pois as escrituras sagradas dizem: não fale mal de nenhuma das autoridades do seu povo. Quando Paulo percebeu que alguns do conselho eram do partido dos saduceus e outros do partido dos fariseus, disse bem alto: meus irmãos, eu sou fariseu e filho de fariseu. Estou aqui sendo julgado porque creio que os mortos vão ressuscitar. Assim que ele disse isso, os fariseus e os saduceus começaram a discutir e o conselho se dividiu. Então escreve aí no comentário: seja intencional. Seja intencional. Perceba aqui que Paulo aproveita uma oportunidade e lança algo sobre eles. Paulo afirma ser fariseu e acreditar na ressurreição, e os saduceus não criam na ressurreição, por isso que deu maior treta aqui entre eles. Olha só, versículo 8. É que os saduceus não creem que os mortos vão ressuscitar, nem que existem anjos ou espíritos, mas os fariseus creem nessas coisas. E assim a gritaria aumentou ainda mais. Então alguns mestres da lei que pertenciam ao partido dos fariseus se levantaram e protestaram. Eles disseram: não vemos nenhum mal nesse homem, pode ser mesmo que um anjo ou um espírito tenha falado com ele. Aí eu falo assim para você, perceba isso: o mundo espiritual é mais real do que esse mundo físico. Eu gosto muito de lembrar a respeito disso aqui, sabe por quê? Porque você e eu somos seres espirituais em experiências naturais. Se eu fosse você, anotava isso aí. Nós somos seres espirituais numa experiência natural.
eu vou lembrar você de algo. Devido à minha profissão já de muitos anos, várias décadas, como bombeiro militar, o que acontece? Em muitas situações, eu fui para buscar algumas pessoas mortas, alguns cadáveres, em algumas situações bem terríveis, na verdade, em vários momentos em vários dias já mortas, pessoas de 1 dia, de 3 dias, 5 dias, mortas em várias fases de decomposição. E eu vou falar algo para você, é impressionante como o corpo humano ele se destrói, deteriora, ele apodrece com muita facilidade depois que o fôlego de vida sai. Depois que a pessoa morre de fato, em 24 horas já tem um processo gigantesco. Imagina 2, 3 dias, vai ficando insuportável. É impressionante que quando o fôlego de vida sai, que de fato a pessoa morre, essa carcaça aqui ela começa a definhar. É impressionante, entendeu? Então pensa nisso, porque você é um ser espiritual. Quando esse espírito sai da matéria, essa matéria que não resiste, ela começa a se deteriorar, a se destruir. 10. A briga chegou a tal ponto que o comandante ficou com medo de que Paulo fosse despedaçado por eles. Por isso mandou os guardas descerem para tirar Paulo do meio deles e o levar de volta para a fortaleza. Na noite seguinte, o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: "Tenha coragem, Paulo. Você falou a meu respeito aqui em Jerusalém e vai falar também em Roma." Na manhã seguinte, alguns judeus se ajuntaram e juraram que não iam comer nem beber nada enquanto não matassem Paulo. Os homens que combinaram fazer isso eram mais de 40. E eles foram falar com os chefes dos sacerdotes e com os líderes do povo e disseram: "Nós fizemos o seguinte juramento: que Deus nos amaldiçoasse se comermos ou bebermos qualquer coisa, enquanto não matarmos Paulo. Agora vocês, o Conselho Superior, mandem pedir ao comandante que traga Paulo aqui. Digam que estão querendo examinar melhor o caso dele. Então, antes que ele chegue, nós estaremos prontos para matá-lo." Olha só como é impressionante o quanto que eles estão cegos para fazer algo do tipo. Mas aí entra o grande livramento de Deus quando você está alinhado ao propósito. Olha isso aqui. 16. Mas o filho da irmã de Paulo ficou sabendo do plano. Ele entrou na fortaleza e contou tudo a Paulo. Então Paulo chamou um dos oficiais e disse: "Leve este moço ao comandante, ele tem uma coisa para contar a ele." O oficial levou o moço ao comandante e disse: "Aquele preso que se chama Paulo mandou me chamar e pediu que eu trouxesse este moço, porque ele tem uma informação para o senhor." O comandante pegou o moço pela mão, levou para um lado e perguntou: "O que é que você tem para me contar?" Ele respondeu: "Alguns judeus combinaram pedir ao Senhor que leve Paulo amanhã ao Conselho Superior, com a desculpa de quererem examinar melhor o caso dele. Mas não acredite nisso, pois mais de 40 deles vão ficar escondidos esperando Paulo para o matar. Todos eles fizeram este juramento: que Deus nos amaldiçoe se comermos ou bebermos qualquer coisa antes de termos matado Paulo. Eles estão prontos para cumprir o juramento e esperaram apenas saber que o Senhor vai resolver."
Então o comandante respondeu: não diga a ninguém que você me contou isso. E mandou que o moço fosse embora. Então o comandante chamou 2 oficiais e disse: arranjem 200 soldados e mais 70 cavaleiros e 200 lanceiros para ir até a cidade de Cesareia. Estejam prontos para sair daqui às 9 horas da noite. Prepare também cavalos para Paulo montar e o levem com toda a segurança para o governador Félix. Uau! Olha só o que de repente se formou na cidade por conta da presença de Paulo. Depois, 25, depois o comandante escreveu uma carta que dizia o seguinte: Excelentíssimo governador Félix, saudações. Alguns judeus agarraram este homem e quase o mataram. Quando soube que ele era cidadão romano, eu fui com os meus soldados e não deixei que ele fosse morto. Óbvio, porque se isso acontecesse, ia ser algo terrível para os soldados romanos. Terrível mesmo, porque eles teriam deixado morrer um cidadão romano. E se tinha algo que Roma era muito forte, era no patriotismo. E isso é importante para que uma nação ela seja forte. Ter esse senso de pertencimento. E isso era muito forte no povo de Roma. Então, aqui, esse oficial ele faz questão de falar isso, até mesmo porque para não deixar com que ele seja culpado por qualquer coisa que de repente aconteça com Paulo. Não, foi vacilo dele, não. Você está entendendo o que está acontecendo aqui? 28. Eu queria saber por que o estavam acusando e por isso resolvi levá-lo diante do Conselho Superior dos Judeus. Então descobri que ele não tinha feito nada para merecer prisão ou morte. A acusação contra ele era a respeito da própria lei deles. Quando fui informado de que havia um plano para matá-lo, resolvi mandá-lo ao Senhor e disse para aqueles judeus que fizessem as acusações na sua presença. Saúde, Cláudio Lísias. Então os soldados cumpriram as ordens, pegaram Paulo e o levaram durante a noite até a cidade de Antipátride. No dia seguinte, os soldados voltaram para a fortaleza, deixando que os cavaleiros continuassem a viagem com Paulo. Eles o levaram para a cidade de Cesareia, deram a carta ao governador e lhe entregaram Paulo. O governador leu a carta e perguntou a Paulo de onde ele era. Quando soube que era da região da Cilícia, Quando ele soube que era da região da Cilícia, disse: quando os seus acusadores chegarem, eu ouvirei o que você tem para dizer. Em seguida, mandou que ele ficasse preso no palácio do governador. Paulo, ele está provocando um movimento gigantesco em Jerusalém e Roma por conta da decisão que ele tomou anteriormente. Mas lembra que tudo coopera para o seu bem. E ali o Senhor já aproveita para um grande momento dele levar o Evangelho do Reino a Jerusalém e em seguida a Roma. Porém, quando Jesus aparece para Paulo, ele diz para ele: continua firme, porque você tem muita caminhada ainda para continuar. Então, da mesma forma, fica para você e para mim, permaneça firme na sua decisão, permaneça firme no seu propósito, permaneça, apenas permaneça. Porque certamente em muitos momentos da sua caminhada, da sua jornada, vão ter momentos desafiadores. E no início dessa semana, eu estava conversando sobre isso, sobre o ponto de que nós precisamos entender que nós tomamos decisões e as nossas decisões, elas precisam estar pautadas em algo. E eu
como gosto de afirmar e dizer para vocês o seguinte, que as minhas decisões eu gosto de tomar elas pautadas, direcionadas naquilo que está escrito aqui, no melhor livro de todos, na palavra. E eu falo para vocês, isso vai fazer a diferença, que realmente você vai ter resultados absurdos na sua vida. Porque esse livro aqui, ele não falha, ele não mente, ele não erra. É um livro muito, mas muito, muito perfeito mesmo. E você vai ver que se você alinhar as suas decisões com o que está escrito aqui, você vai poder ter os resultados que ele está prometendo para você, que são gigantescos, de uma vida longa, de uma vida próspera, de uma vida abençoada, de uma vida rica, feliz, de uma vida de avanço. Quem é que não quer isso? A sua alma grita por isso. Por quê? Porque a sua essência é assim. Uau, isso aqui é tremendo. Vamos fazer o nosso boot? Vamos fazer o nosso boot. Depois dessa, meu amigo, vamos fazer o nosso boot. Respira fundo. Se posiciona aí, se ajeita, levanta. Se você estiver sentado, deitado, levanta, porque o dia está só começando. A ti eu rendo graça, meu Pai, porque o Senhor é bom e sempre nos ouve. Obrigado pelo seu amor, obrigado pelo seu favor, obrigado pelos passarinhos que estão cantando, e a tua palavra diz: todo ser que respira louve ao Senhor. E a gente só consegue reconhecer isso quando o teu Espírito, ele verdadeiramente habita em nós. E começa a nos abrir a visão, o entendimento para coisas que antes sequer a gente percebia, mas hoje fazem total sentido para nós. Seguir firme no teu caminho, seguir firme no teu propósito, seguir firme naquilo que o Senhor quer para nós, faz toda a diferença. Obrigado por esse privilégio de fazer parte do maior movimento da história. Do maior movimento da história. Como isso é bom, como isso aquece o coração, como isso faz queimar aqui dentro. Obrigado, Pai, por esse privilégio. Eu quero que você se veja seguindo firme, triunfante, como que montado num cavalo, igual como Paulo ia indo ali para Roma, escoltado por centenas e centenas de soldados romanos, cavaleiros, arqueiros, protegidos para uma grande missão, para uma grande batalha, protegidos para um grande momento. E você indo seguindo firme em frente, porque tem muita coisa ainda para ser feita. E você segue firme, forte, rumo aos objetivos que tem para você. Uau! Cara, não sei se você viu, mas eu vi muito forte, de uma forma muito clara, aquela visão de você caminhando triunfante rumo a grandes conquistas, a grandes vitórias, e você prevalecendo em tudo aquilo que você faz, direcionado por Ele, pelo Espírito dele. Isso é tremendo, tá certo? Obrigado por você estar aqui. Obrigado por você fazer parte desse grande movimento dos campeões do reino. Obrigado por você estar junto com a gente. Obrigado por você estar perseverando, permanecendo. Estar junto aqui com a gente todos os dias faz toda a diferença. Parabéns pela sua decisão, parabéns pelo seu empenho, parabéns para você mesmo. Parabéns para você, porque a decisão é sua, é você que está acordando, é você que está assistindo, é você que está vindo para cá. Então permaneça, porque o resultado daquilo que você está construindo aqui vai ajudar você na sua vida, no seu dia a dia, na sua família, tá certo? Um grande abraço para você, a gente se vê aqui até amanhã. Sintam-se muito amados por mim, porque eu me sinto muito amado por vocês. Muito obrigado, tá? Um bom dia, faça um excepcional dia. Tchau, tchau.